Olá, parceiro, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa de mentoria personalizada. E a gente já vai começar esse programa de mentoria já eu te dando um presente, tá? É um presente muito especial aqui que eu preparei para você, que é um curso gratuito para você, tá? Um curso sequencial para que você possa entender o panorama geral, entender o que vai ser trabalhado aqui nessa mentoria, tá? E a gente possa estar conversando na mesma linguagem, tá? Para a gente possa ficar na mesma batida. Acredita no que eu estou te falando, isso aqui vai facilitar muito os resultados que a gente vai chegar, porque a partir de agora a gente vai estar trabalhando junto, a gente vai estar conversando e pensando junto o seu negócio. Então, é muito mais fácil a gente chegar em algum resultado se você estiver enxergando a mesma coisa que eu. Se eu estiver enxergando um determinado cenário para o seu negócio e você não está enxergando, a nossa conversa não vai fluir. E aí a gente vai tender a demorar mais para atingir os resultados. Esse curso aqui, ele é para te colocar na mesma linha que a minha, tá? Para que a gente, para eu te mostrar, como se eu estivesse te abrindo os olhos, tá? Como se eu estivesse abrindo aqui para você enxergar o mercado, as possibilidades que tem, como que você pode faturar sem necessariamente atender. Você atende se quiser, tá? A sua clínica vai estar funcionando exclusivamente, vai estar funcionando, faturando sem depender exclusivamente do seu atendimento. E a partir dali você faz o que você quiser. Se quiser atender, atende. Se quiser parar de atender e crescer o seu negócio, virar um empresário da odontologia, esse tem um caminho todo aberto para isso, tá? E a gente vai trabalhar junto isso e pensar junto o seu negócio, tá? Mas para chegar nisso é muito importante que você alinhe essa visão e esse pensamento comigo, tá? Então para isso eu preparei esse curso, tá? São várias aulas, tá? Muitas aulas são longas mesmo, tá? Mas é um investimento que você está fazendo de tempo apenas, porque ele é totalmente gratuito, tá dentro do nosso programa de mentoria, tá? Por favor, assista ele, tá? Você não vai se arrepender. Eu te garanto que você vai sair melhor do que você entrou, muito mais, tá? E a gente pode deixar bem mais produtivas nossas reuniões, tá? Bom, eu vou aqui agora explicar para você toda a lógica desse curso, tá? O que significa cada aula dele, tá? Como que cada aula vai se ramificando e montando a sua visão. Cada aula vai ser um pontinho da visão que vai te abrindo, tá? Assim, ó, se a tua visão está agora fechada em relação ao mundo odontológico, a primeira aula ela vai abrir um pouquinho, aí a segunda vai abrindo, a terceira vai abrindo mais. Então, ao final, você vai estar com a visão mais aberta e já sabendo algumas ferramentas. Muitas dessas aulas têm passo a passo, sim, que basta seguir que você seguir certinho que você pode atingir os seus resultados, tá? Então eu vou explicar agora a dinâmica dessas aulas, tá? Vou colocar aqui na tela, tá? num documento para ir escrevendo junto com você, para você poder entender, tá? E aí você vai entendendo a dinâmica e a partir daqui você segue o curso, tá ok? Então vamos lá. Vamos lá então, explicando aqui o roteiro de como você vai assistir esse curso aqui, tá? Curso Doutor de Negócios. Esse curso vai começar com a primeira aula, né? Todas as aulas estão ali na playlist do YouTube em sequência, tá? E elas vão estar exatamente com esses nomes que estão aqui, tá? Então vai seguindo a sequência, aula 1, aula 2, só que eu vou explicar como é que elas estão contidas aqui no nosso contexto, para que você entenda a linha lógica e possa organizar os conhecimentos dentro da sua mente para que ele tenha um entendimento efetivo. Então a primeira aula, a aula 1, é essa aqui. Como um dentista pode faturar 3 vezes mais atendendo 3 vezes menos. Então nessa aula eu vou dar um panorama geral de como você pode, como é possível você realmente conseguir transformar o seu consultório em uma clínica que fature sozinha, sem depender do seu atendimento.
Então eu vou, através de números, de cálculos, mostrar como você pode faturar muito mais como uma clínica sem atender, e os caminhos, né, um passo a passo, né, o trilho, né, o caminho que você vai seguir para poder, ou seja, o que você vai precisar fazer para poder construir esse caminho. Então é como se fosse uma visão geral mesmo. Tá? Na verdade, essa aula ela é para quebrar algumas crenças limitantes que você possa ter. Tá? Eu não sei se você já acordou para isso, mas muitas vezes o dentista tem uma crença limitante achando que não tem outro jeito, ele tem que só atender mesmo e não tem outro jeito de ganhar dinheiro. Então essa aula é para quebrar essas crenças e para te fazer acreditar, te fazer você enxergar que dá, que realmente dá, e poder você olhar e ver assim, nossa, eu tenho uma mina de ouro na minha mão. Eu realmente, é só me organizar aqui que eu consigo construir um esquema que entre dinheiro sem eu precisar estar atendendo, e eu tenho uma vida muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor. Tá? Então esse é o objetivo dessa aula aqui. Tá? Então ela abre a sua mente. Depois que ela abre a sua mente, a gente tem que começar a construir os alicerces, né, desse seu negócio, dessa sua empresa. Tá? E o alicerce mais importante que tem, né, não diria o mais importante, mas o fundamental, assim, que é o coração da empresa, que sem ele nada funciona, é o financeiro. É o lado financeiro da sua clínica, que muitos dentistas acabam negligenciando e chegando no ponto de muitos que faturam muito dinheiro e acabam não tendo lucro, de tão desorganizado que é o financeiro, né, a gestão financeira deles. Então, a gente vai, depois dessa aula, iniciar o módulo financeiro. Tá? O módulo financeiro ele vai ser composto das aulas 2, 3 e 4. Então, dentro desse módulo, você vai entender tudo o que você precisa fazer para que a sua empresa fique enxuta, não gaste demais e possa otimizar o que está ganhando. Ou seja, quando o dinheiro entra, como que você pode distribuir esse dinheiro inteligentemente e estrategicamente para fazer crescer o seu negócio. Não é entrar o dinheiro e já sair comprando carro, comprando apartamento, essas coisas, mas para investir no seu negócio e fazer ele crescer, para ele se transformar nessa máquina de faturamento que é a nossa proposta aqui. Tá? Então aqui, aí você vai seguir aqui nas aulas sequentes. Tá? Aqui tem um errinho, que é a aula 4. Tá? As aulas 2, 3 e 4. A aula 2 vai ser noções de gestão financeira para clínicas odontológicas, ou seja, o que você precisa fazer com o dinheiro que entra, como é que você pode alocar inteligentemente esse dinheiro para que a sua clínica se transforme numa máquina de faturamento, numa máquina de vendas de faturamento. Né? Que o dinheiro entra, você tem que investir em determinadas partes, né? Como, por exemplo, você pode investir em força de venda, você pode investir em captação de pacientes, você pode investir numa sala de espera mais agradável, ou num treinamento. São coisas que você vai investindo, que vai deixando a sua empresa mais robusta, mais preparada para enfrentar o mercado. Então ali nessa aula a gente dá uma noção de gestão financeira, do poder da gestão financeira. Tá? E também, né, a gente trabalha alguns conceitos básicos para você entender o que significa cada um dos custos e receitas que você recebe na sua clínica. Tá? Depois, na aula 3, a gente vai para a parte de controle financeiro para clínicas odontológicas. O controle financeiro é altamente necessário, porque a gente precisa fazer uma leitura dos números. A leitura dos números te trazem muitas informações que embasam as suas futuras decisões. Então esses números eles têm que estar organizados de uma forma que te dê a informação mais rápida possível. Se eles estiverem totalmente desorganizados, tu perde muito tempo atrás deles e passa muita coisa batida. Então a disposição dos números bem organizados conseguem te organizar o seu pensamento para você tomar a decisão mais rápido e mais assertivamente, tá? Com informação mais concreta. Comparando aqui a questão de odontologia, é que nem você receber, você quer fazer uma cirurgia aí de protocolo, aí você recebe a tomografia certinho com todas as medições, né, os exames, tudo que você precisa para a cirurgia sair toda certinha. Se você tem uma panorâmica aqui, outra toma ali, toda
toda desorganizada, fica mais difícil você conseguir tomar as decisões e planejar certo a tua cirurgia de implante, de protocolo. Bom, aqui na aula 4, visto isso, a gente vai aprender como, que é uma grande dúvida, aliás, dos dentistas, que eles acabam fazendo de uma forma mais amadora mesmo, copiando o preço dos concorrentes. Então nós vamos aprender como calcular com exatidão os preços dos procedimentos odontológicos e projetar os seus lucros futuros, né, dentro desse projeto que você tem de ter uma clínica que fature sozinho. Tá? Então, nessa aula aqui, o cálculo do preço, ele é, assim, em odontologia, um pouco complicadinho, tá? Só que eu facilitei muito a sua vida, porque eu disponibilizei uma planilha de Excel que funciona como uma calculadora financeira. Nessa planilha, você simplesmente coloca alguns dos custos e aí você facilmente consegue montar o seu tabela de preços, tá? Com exatidão. Nela você vai conseguir ver quanto que você está ganhando, quanto de lucro você está tendo efetivamente, quanto você está gastando, quanto é a sua hora clínica, quanto que o seu dentista vai estar ganhando, tá? E ali você pode mexer nas suas margens de lucro para poder até saber com mais exatidão até onde você pode ir numa negociação, tá? Além disso, essa planilha ela tem formas de você projetar os seus lucros futuros. Por exemplo, se você quer ter uma clínica com 3 cadeiras, você pode colocar lá, fazer um projeto com 3 cadeiras e ver quanto é que você vai lucrar com isso. Então é muito útil essa planilha, tá? Eu já usei com meus alunos do curso presencial e funcionou muito bem, mesmo que você não tenha intimidade com o Excel. E essa aula aqui, ela é um tutorial de como usar essa planilha, tá? Nela, na descrição do link dessa aula, na descrição dessa aula vai estar um link onde você clica e você consegue baixar gratuitamente essa planilha, tá? É só você entrar, clicar nesse link, seguir as instruções, você consegue baixar essa planilha. Você baixa primeiro, né? E aí vai assistindo a aula e aprendendo a usar a planilha. Não desanima se você tiver um pouco de dificuldade, porque às vezes a pessoa não tem muita intimidade com o Excel, mas ela é muito útil, vai ser assim, extremamente importante para você, vai fazer você entender em números da sua clínica, o que faz toda a diferença na hora de tomar as suas futuras decisões, tá? Então, essa é uma aula que vai exigir um pouquinho mais de esforço seu para poder entender. Se você já mexe com o Excel, nem tanto, mas se você não mexe, pode exigir, mas que vai te levar o teu entendimento para um outro nível, tá? Então, faça essa aula aqui, é uma das mais importantes. Bom, terminado esse módulo financeiro, nós vamos para o próximo módulo, que é o módulo da criação do produto. E o que é o produto? O produto é o seu atendimento, né? Em última análise, é o atendimento. Que vai ser prestado pela sua clínica. O atendimento é a personalidade da clínica, tá? Com ele, você atribuindo uma marca a ele, a sua marca, ela tem uma personalidade. A personalidade dessa marca é o padrão de atendimento, tá? Como o dentista, como a odontologia não é um produto físico, o produto é o próprio padrão de atendimento. E o que é padrão de atendimento? É a forma como você atende, é a forma como a sua secretária atende o paciente quando chega, é a forma como ela atende o telefone, é a forma como você atende o paciente na hora que chama ele no consultório para fazer a sua primeira consulta. E todos os membros da sua equipe, a sua equipe de dentistas, eles têm que trabalhar no mesmo padrão que o seu. Senão o paciente vai ficar confuso, né? Se a maior parte dos dentistas que eu conheço que trabalham com a equipe, eles chamam os dentistas e cada um, às vezes, atende até com cada um com o seu jaleco, mas cada um atende com o seu jeito. Então, um chama o paciente, na consulta já senta na cadeira e já começa a trabalhar. O outro chama numa mesa primeiro e conversa com ele e tal, né? Então, é algo assim que vai te ajudar muito, tá? Para você poder conseguir manter um padrão e criar uma personalidade da sua marca, tá? E garantir que todos os dentistas da sua equipe atendam
dentro do seu padrão, tá? Para que não confunda o paciente. Aí você tem algo que é difícil de copiar, tá? Basicamente aqui, né, a aula 5, esse módulo é composto pela aula 5, onde a gente ensina, eu ensino aqui um passo a passo de como criar um padrão de atendimento para sua clínica odontológica, tá? Basicamente esse padrão de atendimento vai ser você ver o que mais agradou o seu paciente. Então você pega um paciente assim que você mais gosta de atender ali e que deu tudo certo com ele, assim, aquele paciente que saiu sempre encantado com o seu atendimento, você vai botar num passo a passo que eu vou ensinar ali tudo que você fez que agradou esse paciente. Então ali você escreve em cada um dos passos, tipo no momento que você chamou ele para sala de espera, da sala de espera para atender, na hora que você passou o diagnóstico para ele, na hora que você passou o tratamento. Então cada um, você sabe o seu jeito, aí é uma forma de extrair o que você tem de informação boa. E você colocando isso no papel é um padrão de atendimento que você tem que dar para sua equipe para ele treinar. E eles atenderem do seu jeito. Se não atender do seu jeito, não dá certo. Tá? Cada um atender do seu jeito, a marca não fica fortalecida. E outra, assim o paciente fica fiel à marca da clínica, tá? Não a um dentista. Isso elimina a chance de um dentista conquistar um paciente seu e depois, quando ele sair, levar o seu paciente, porque assim o paciente fica confiando na marca, não no dentista, tá? Então, muito importante esse módulo também. Depois, a gente vai para o módulo de equipe, tá? Que é composto pelas aulas 6 e 7. A equipe é aquela que vai, a parte, assim, na prática mais difícil, tá? Você tem uma equipe que trabalha dentro dos seus modos, do seu modo, né, da forma como você preconizou aqui no padrão de atendimento, mas é ela que vai garantir que você fature sem precisar atender. Então, esse é o alicerce que você vai construir, tá? Então, ele não é só chamar um dentista para começar a atender. Você tem todo um processo, né? Você tem que montar a sua equipe de acordo com a sua cara, tá? Então, esse módulo é composto das aulas 6 e 7. Na aula 6, a gente vai aprender como que forma a sua equipe de atendimento odontológico, ou seja, desde a parte de definir as especialidades que vão fazer parte da sua clínica, até quais os dentistas você vai precisar, os especialistas que você vai precisar, até recrutamento, seleção, entrevista, treinamento da equipe, motivação da equipe, tudo isso vai ser visto nessa aula. Coisas que são muito importantes que ninguém faz. Ninguém acaba fazendo e por isso que as clínicas acabam concorrendo umas com as outras e disputando preço, porque ninguém tem esse diferencial, tá? Na aula 7, a gente vai conversar sobre como remunerar a sua equipe de atendimento de uma forma estratégica, porque o ser humano precisa ser motivado e a motivação está muito relacionada à remuneração, tá? Então, a remuneração tem que ser estratégica ao ponto que a equipe sempre mantenha-se motivada, principalmente se a gente está trabalhando com atendimento odontológico. Os dentistas motivados, eles atendem melhor e dão uma impressão do produto, né, do serviço muito melhor do que se eles não estiverem motivados. Aliás, se não estiverem motivados, pode estragar o produto que você está oferecendo para o seu paciente. Ok? Visto isso, a gente está com a equipe, a gente está com o produto interno já preparado, tá? A gente tem uma parte financeira, tem a parte do criação do produto, padrão de atendimento e a equipe já treinada. Aí a gente vai olhar para o externo e vai começar a trabalhar estratégias, tá? Que é a parte desse módulo. Estratégias que fazem parte da aula 8, 9 e 10. São estratégias para poder faturar mais dinheiro, captar mais pacientes, tá? São estratégias que vão te ajudar muito a alavancar realmente o teu consultório. Dentro das estratégias, nós temos na aula 8 estratégias para faturar com as especialidades odontológicas, ou seja, como que a gente vai utilizar inteligentemente as especialidades odontológicas que foram escolhidas aqui, né, para formar a sua equipe, para que você aumente o faturamento. Ou seja, quais são as especialidades que são de entrada, que chamam o paciente de entrada. Como, por exemplo, uma ortodontia, que chama muito paciente, a partir da orto ele encaminha para várias outras especialidades, né,
como pério, como endo, depois do tratamento como reabilitação com implantes. Então, montando estrategicamente como o paciente vai ser indicado dentro da sua clínica, você pode aumentar o seu faturamento. E é isso que a gente vai ver nessa aula. Tá? Depois a gente vai ver uma aula de estratégias de captação de pacientes, ou seja, quais estratégias que a gente pode usar no meio externo para poder captar mais pacientes para a sua clínica, de acordo com o perfil que você quer. Na aula 10, a gente vai ver estratégias de relacionamento, né, para se relacionar, estratégias para relacionamento com seus pacientes. Né? Aqui vou botar estratégias melhor. Estratégias de relacionamento com seus pacientes. Isso fideliza os seus pacientes. Muitas vezes a gente fica muito preocupado em captar mais pacientes, só que o preço para captar é muito maior do que o preço para manter. Então lá dentro, trabalhando o relacionamento com os pacientes, a gente consegue aumentar muito o nosso faturamento e garantir uma demanda constante de pacientes. Então é isso, a gente vai ver algumas ações aqui estratégicas que a gente pode ter de relacionamento que mantém o paciente sempre consumindo dentro da nossa clínica. Tá? Visto isso, a parte estratégica, a gente vai para o módulo de vendas, que são as aulas 11, 12 e 13. Tá? Então na aula 11 a gente vai ver como vender tratamentos odontológicos. Nessa aula eu dou uma noção geral de um modelo de vendas, né? um roteiro de vendas que você pode seguir, que eu já vi na minha experiência, comprovadamente já acaba funcionando mais. Tá? E dentro desse modelo de vendas a gente percebe que tem perfis, né, que a venda tem que ser adequada ao perfil do paciente. Né? Tem paciente que é pão duro, tem paciente que é mais vaidoso. Uma abordagem para um paciente pão duro é diferente para um vaidoso, que o pão duro quer gastar menos dinheiro, o vaidoso quer ficar bonito. Então, a forma de abordagem vai influenciar no convencimento nas vendas. Então, aqui nessa aula 12, a gente vai ver 10 perfis comportamentais de pacientes odontológicos. A gente define, né, quais alguns perfis que tem e como agir com cada um deles para que facilite a venda. E nessa aula 13 é uma aula mais prática, onde eu dou 10 dicas para você fechar mais tratamentos odontológicos. Tá? Então são 10 dicas básicas que vão te ajudar a fechar mais tratamentos quando você estiver aí vendendo tratamentos. Tá? E aqui a gente vai para o módulo bônus. Tá? Porque até aqui o curso, a proposta do curso acaba, né? Porque a gente primeiro veio aqui, né, como o primeiro cenário, como que você pode faturar sem precisar atender, depois a parte financeira, né, para estruturar a parte financeira, depois a criação do produto através do padrão de atendimento, a equipe que vai executar o padrão de atendimento, né, para faturar sem você precisar atender, e as estratégias de captação e relacionamento com o paciente, estratégias de faturamento e como vender. Né? Então, basicamente até aqui você consegue. E aí eu disponibilizei mais algumas aulas bônus, porque é lógico que a gestão não se resume só a isso. Né? Ela tem bastante coisa mais complexa, mas aqui eu já trouxe alguns bônus para você começar a ver, assim, até aqui já abriu sua visão. Aqui abre mais ainda, para você ver como é que tem coisa para ser feita. Tá? E alguns bônus que vão te ajudar. Então esses bônus são feitos a partir das aulas 14, 15 e 16. Então, a aula 14 a gente vai ver 10 dicas para aumentar o faturamento da sua clínica a partir de hoje. Então, são 10 ações que você pode fazer dentro da clínica, né, e fora também, né, 10 ações estratégicas assim, que conseguem aumentar o faturamento da sua clínica. Desde formas de trabalhar bem as especialidades ali, lá dentro, até formas externas. Bom, assiste a aula que você vai ver que tem algumas dicas bem interessantes. A aula 15, que é muito interessante essa aula, como montar um plano odontológico da sua própria clínica. Então, um plano odontológico aqui não é convênio, é um plano, ou seja, é uma forma de você fidelizar o paciente, que seja mais rentável para ele, um melhor negócio para ele ser atendido sempre na sua clínica. Tá? Então, são planos, você pode fazer até carteirinha com esse plano aí, onde ele possa pagar uma mensalidade ou nem pague, mas tem acesso a preços diferenciados na sua clínica.
e até um plano para você conseguir fazer parcerias, indo em empresas ou associações, escolas, que aí você tem algo mais concreto, mais profissional para mostrar na mão. Tá? Então, essa aula aqui realmente dá um passo a passo de como montar um plano. Experiência própria que eu montei para minhas clínicas. Então, um passo a passo mesmo, é só seguir que você consegue montar. Tá? E principalmente aqui para quem vive em cidade pequena, sabe, isso aqui é o ouro, tá? Funciona mesmo. E a aula 16, a nossa última aula, eu dou 10 dicas de negociação na venda de tratamentos odontológicos, né? Assim, quem não conhece a dinâmica de negociação influencia muito, né? E às vezes a gente acaba lidando com alguns pacientes que já são muito bons em negociação e acabam nos engolindo. Então aqui a gente vê algumas dicas de negociação na venda para que você não perca muito ou consiga fazer um bom negócio aí na hora de estiver negociando os preços dos seus atendimentos, dos seus tratamentos. Então é esse, tá? O curso é basicamente nisso. Aí agora é só assistir. E aí, bacana, né? Conseguiu pegar a visão aqui de como que a gente vai caminhar junto aí nessa jornada? Então é isso, tá? Aqui você já tem aqui o roteiro para poder assistir esse curso e agora é começar, tá? Começa ali na sequência certinha que eu passei para você e começa a ver, e aí ao final, né, a sua missão é que você consiga assistir esse curso em, assim, 3 semanas, tá? Assiste em 3 semanas. Tipo, se você fizer uma aula por dia, você acaba antes de 3 semanas, tá? As aulas têm ali duração de 40 até 1 hora, né, cada aula. Você assistindo uma por dia, você acaba em menos de 3 semanas. E aí na nossa reunião final, tá, a gente vai estar completamente preparado para poder te apresentar o plano de ação e a gente poder fazer tudo isso aí que você está planejando para sua vida e os seus sonhos acontecerem, tá ok? Então, manda brasa aí no curso e tamo junto, tá? Vamos junto aí que eu sou o seu parceiro.